A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando com palavras de paz, momento de reflexão, momento de aprendizado, momento de estarmos realmente aprendendo com o nosso Deus, com o nosso Pai. E para mim um imenso prazer, uma grande satisfação poder estar aí mais uma vez, onde você se encontra, levando todo o ensinamento, todo o aprendizado, dividindo com você conhecimento. A paz do Senhor Jesus. João Carlos, seja bem-vindo, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja fortalecendo cada um de vocês que já estão conosco. Diaconisa Vicentina, paz, seja bem-vinda, seja compartilhando, esteja fazendo aí o diferencial, né? Esteja já fazendo com que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade, de todo o conhecimento, da palavra viva, poderosa, eficaz. Meu irmão Reginaldo, evangelista Hilda, a paz do Senhor Jesus a todos. Nossa querida diaconisa Elisângela Aquino também está chegando aí. Lisa Ribeiro, a paz do Senhor Jesus. Nilmar Duarte, a paz, meu filho. Irmã Maria Cleudes, a paz do Senhor. Olha quanta gente aí, hein? Quantos irmãos que eu amo muito e tenho grande admiração, né? Irmã Maria Cleudes, então, uma admiração que não se esgota, que não se acaba, né? Mas hoje nós estamos aqui para meditar mais uma vez na palavra, meditar no grande propósito do Senhor de nos fazer experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu creio que Deus, Ele sempre há de nos surpreender, né? Ele sempre há de fazer algo ainda melhor. Lisa Ribeiro, paz do Senhor Jesus, né? Deus é maravilhoso. Abençoados são vocês. Eu só sou o reflexo, né, da bênção que cada um de vocês são realmente para mim, né? Tem sido para Deus, pode ter certeza disso. Hoje eu separei aqui, hoje eu estou em casa, né? Hoje eu não estou na igreja não. Vocês estão vendo um cenário diferente, tudo isso. Hoje eu estou em casa. Aí eu falei assim, vou fazer de casa mesmo, né? Aí amanhã a gente retorna para a igreja. A gente retorna, estamos preparando aí tudo para poder ter um som melhor, para poder termos uma grande, vamos dizer assim, qualidade, né, na transmissão. Pode ter certeza. Que cara de cansaço o quê, Reginaldo? Descansa, meu irmão. Eu estou bem. É a iluminação aqui que está pouca. Eu estou bem, não tem nada de cansado aqui não. Estou bonito. Você não concorda comigo, gente? Ai, meu Deus, vamos aqui comigo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, né? Vamos aprender aqui com Jesus. Jesus que experimenta algo glorioso da parte do Pai e nos deixa aqui, na verdade, um grande ensinamento, né? Deixa nós aqui a cada dia mais esperançosos, né? Naquilo que Ele tem e quer compartilhar conosco, né? Olha o que diz, ó. Mateus 4 fala do momento em que Jesus ele é conduzido, ele é levado ao deserto. Ele passa a experimentar uma experiência gloriosa e fascinante com o Senhor. Diz assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Já aprendemos uma coisa aqui, se o versículo começasse e terminasse somente nesse trecho, se o capítulo de número 4 de Mateus e de Lucas falasse somente este inteirinho, só este pormenor aqui, já era o suficiente para a gente dizer que Deus, Ele realmente é poderoso, Ele é grandioso. Porque, preste bem atenção, Jesus sendo o Filho de Deus, sendo o Deus Todo-Poderoso, né? Uma das pessoas da Trindade. Aí nós vemos aqui, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Ele foi conduzido pela força, pelo poder, pela parte operante do Senhor nas nossas vidas. Jesus, ele é conduzido, ele é levado, transportado, vamos dizer assim, pelo Espírito Santo, aí para o deserto. Com qual finalidade? Passar pela tentação. Passar pelo momento da dificuldade, da adversidade que nós enfrentamos no nosso dia a dia. O nosso momento, às vezes, de situações adversas, momentos difíceis. E é justamente neste momento que Jesus ele ensina algo muito glorioso e poderoso para nós. Veja bem, versículo de número
2, diz assim, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Então quer dizer que Jesus, ele está sendo conduzido para o deserto, ele está sendo levado a estar diante, vamos dizer assim, daquela provação. Ele sabe que ele tem que se preparar. O que ele faz? Então ele coloca entrar em um jejum. Ele entra num jejum, ele se santifica, e logo após o período de 40 dias, o período de 40 noites, Jesus, ele vai passar a ter fome. Ou seja, a sua carne vai estar numa necessidade muito grande. O espírito dele estava fortalecido. Sem sombra de dúvida alguma, Jesus se encontra muito mais forte, muito mais preparado. Em Maria Santiago, olha o que ele está dizendo a palavra, a paz do Senhor. Diz que Jesus, depois desses 40 dias e 40 noites que ele estava ali no deserto, Jesus ele se encontra muito mais, vamos dizer assim, pronto, preparado espiritualmente, porém a sua carne se encontra tão fraca, tão sedenta, que o texto bíblico, a palavra do Senhor declara para nós aqui, que ele passa a ter fome, ele passa a ter necessidade para sustentar, para aliviar todo este, vamos dizer, esse desejo, essa vontade que a carne ela produz. Só que tem um detalhe, olha o que vai dizer a palavra no versículo 3. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras tornem em pães. Ou seja, no momento da nossa fraqueza, no momento em que a nossa carne se encontra fraca, é justamente neste momento, meu pastor Ailton, a paz do Senhor Jesus, é que o inimigo, irmã Arlete, ele vai tentar nos seduzir, ele vai tentar nos fazer sentirmos agora na necessidade de suprir a carne, de suprir aquilo que faz com que a nossa carne, ela venha a ser alimentada, ou seja, o desejo da carne. Se Jesus ele sucumbe nessa vontade de Satanás, essa orientação do inimigo, Jesus estava praticamente já derrotado. Ele entende que mesmo depois de um propósito, de uma consagração diante de Deus, a carne dele se torna uma carne necessitada, uma carne, vamos dizer assim, ainda que mortificada pelo jejum, a carne dele ali está gritando, está pedindo por algo. E naquele momento, justamente naquele momento, o diabo ele entra. Ou seja, o diabo não vai jogar oportunidades fora. Ele sabe o momento da nossa fraqueza. Ele sabe o momento em que nós nos encontramos fracos. E olha que Jesus, ele tinha acabado de passar por um processo de consagração. Ele havia feito um propósito profundo de 40 dias de jejum. E é justamente depois desse período, ou seja, de uma consagração com Deus, que o diabo se levanta. Ele não se levantou no início do propósito, ele não se levantou no meio do propósito ou durante o propósito, mas no final. Porque muitos de nós, enquanto estamos em propósito de jejum, enquanto estamos em propósito de oração, enquanto estamos confiando e buscando em Deus, nós seguramos, não questionamos. Mas assim que finda-se, assim que se conclui o período em que nós nos colocamos a buscar a Deus, muitas vezes por não recebermos a resposta, por não vermos realmente o que Deus determinou, o que Deus havia mandado que nós fizéssemos, que iríamos alcançar, ou seja, por não obedecermos fielmente a palavra que diz que ainda que Deus ele tarde, ele é fiel para cumprir. Quando a gente percebe que findou-se a nossa parte, que nós concluímos a nossa parte no propósito e não alcançamos a bênção, aí tendemos a questionar, tendemos a murmurar, começamos a falar para Deus que alguma coisa está errada. Ou seja, o diabo sabe muito bem que enquanto nós estamos buscando, enquanto nós estamos perseverando, enquanto nós estamos lutando em um propósito, ainda que a nossa carne ela grite, nós vamos suportar. Mas o ser humano ele é imediatalista, ele gosta de coisas imediatas, ele quer acabar o propósito, já quer a resposta de Deus, ele quer concluir o jejum e quer que Deus esteja respondendo. Ângelo Gomes, a gente percebe isso, Alex, que muitas vezes a gente erra
por não depender totalmente de Deus, por não confiar exclusivamente no Senhor, por não crer que mesmo que tarde, por mesmo que demore, por mesmo que não se conclua do jeito, da maneira a qual nós desejamos, Deus ele é fiel para cumprir, ele é fiel para determinar a vitória, determinar a bênção. E é isso que muda toda a situação, é isso que muda todo o contexto. Olha o que vai dizer aqui, ó. Jesus vai falar, preste bem atenção. Ele, porém, respondendo no versículo 4, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, aquele desejo, né, de saciar a carne, de fazer com que a carne viesse a ser saciada, ele tinha que ser suportado. Não só de pão, não só de prazeres que alimentam a nossa carne nós vivemos, não só de resposta de Deus. O silêncio de Deus também é necessário. O silêncio de Deus, o trabalhar do Senhor, o modo operante que Ele usa para nos abençoar, para nos ensinar, é de muita valia. Mas a gente não tem paciência mesmo de esperar no Senhor, como diz o Salmo de número 40. Esperei com paciência, esperei sabendo o que Deus ia fazer, acreditando, confiando, crendo. É isso que Ele está ensinando. Nós temos que confiar em Deus, mesmo que seja difícil, mesmo que seja árduo, mesmo que seja complicado, esperaremos com paciência, irmão Saulo. Temos que esperar com paciência. Paciência no Senhor mesmo, sabendo que Ele é fiel, que Ele é poderoso. E disse mais, hein? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, de toda a palavra que é extraída dessa Sagrada Escritura, que é inspirada por Deus, direcionada pelo Senhor aos seus santos. Olha o que vai dizer mais. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Veja aqui que o diabo ele tem poder de transportar, tirar a pessoa de uma situação e levar ela para um outro ambiente. Às vezes o diabo não nos tira fisicamente, mas leva cativo o nosso pensamento. Ele nos transporta, né, a situações que nós ficamos afligidos, nós ficamos angustiados. É justamente quando a gente mais se prepara, quando nós nos colocamos a nos estar muito mais consagrados diante de Deus, é que o diabo ele se levanta com fúria, ele se levanta com o desejo realmente de nos aniquilar, de acabar com as nossas forças. E é isso que eu tenho que entender, é isso que você também que está comigo aqui precisa aprender. Quanto mais a gente confia em Deus, quanto mais a gente acredita no Senhor, quanto mais nós sabemos que Deus está no controle de tudo, maior será também a certeza da nossa vitória. Versículo 6 diz, ó, e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, porque foi já declarado pelo Senhor, ó, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Ou seja, ele estava dizendo que ainda que o homem trilhe um caminho errado, ainda que eu faça uma escolha errônea, ainda que eu faça algo que não é agradável aos olhos de Deus, Deus deu ordem e assim vai se cumprir. Não pense isso. Na verdade, o diabo está aqui, ele está distorcendo a palavra. A palavra diz que o Senhor acampa os seus anjos em volta daquele que o teme. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se eu temo a Deus, se eu sou sábio, a primeira coisa que eu tenho que entender nesse temor, nessa sabedoria adquirida por Deus, é que ninguém tenta ao Senhor Deus. Ninguém pode tentar ao Senhor. Como que eu vou trilhar um caminho errado na confiança, né, na eminente confiança de que Deus, Ele dá ordem aos seus anjos para me livrar das minhas escolhas? Se a escolha errada fui eu que fiz, se a escolha errada fui eu que realmente coloquei a estar fazendo, quer dizer que eu erro, Deus conserta. Eu erro, Deus conserta. Eu tiro o caminho errado, Deus vai lá e endireita. Não, Deus requer de nós total confiança, mas também Ele quer que a gente passe a ter temor, sabendo que eu não posso tentar, eu não posso levar a Deus a ser tentado. Está errado. Ele vai responder isso. Olha o que Jesus vai dizer. Olha, disse-lhe Jesus também, está escrito. O que eu aprendo aqui? Que a palavra se rebate com a palavra. Que conhecimento se rebate com conhecimento. Sabedoria se rebate com sabedoria.
Jesus ele vai na palavra, como o diabo usou a palavra, Jesus vai com a palavra. Ou seja, não era olho por olho, dente por dente, então Jesus está usando realmente a palavra para combater a palavra. Não que a palavra, ela é, vamos dizer assim, uma coisa errônea, mas quando distorcem a palavra, quando usam a palavra de uma maneira errônea, de um modo, né, que ela não venha produzir realmente o resultado pelo qual ela foi enviada, eu tenho que usar também da palavra. Eu tenho que me colocar e estar protegido debaixo desta palavra aqui, ó. Mas Jesus falou, pois também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o inimigo, né? Ele transportou agora Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Ele mostrou a Jesus todos os reinos e a sua glória. Ele falou assim, ó, se prostrados me adorarem, todos esses reinos te darei a ti. Olha o que ele queria. Que Jesus, pela ambição, pela ganância, pelo desejo de possuir todas as coisas, prostrasse agora perante ele. O que o diabo quer? Sentir o prazer de ser adorado. Ele quer sentir o prazer de ser venerado, como o nosso Deus ele é. Mas não é uma adoração, vamos dizer, impelida, né, por um desejo de alcançar algo. Não é uma troca. Adoração a Deus tem que ser uma adoração real. Adorar ao Senhor, como diz lá em João, o próprio Senhor Jesus, em espírito e em verdade. Não só da boca para fora. Não só no momento da necessidade, da precisão, que infelizmente muitas pessoas são assim. Há muitas pessoas que quando passam por momentos difíceis, momentos complicados na sua vida, o que eles fazem? Vão buscar a Deus, vão buscar ao Senhor, vão querer pedir socorro a Deus, vão pedir que Deus direcione os seus passos, vão pedir que Deus mostre a direção para eles, mas passado a tempestade, passado o vento forte, deixado para trás o deserto, se esquecem novamente de Deus. E aí Jesus está dizendo, não é assim não. Eu tenho que adorar a Deus, não é adorar por uma troca, por um objetivo próprio. Eu tenho que adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Eu tenho que adorar a Deus pela existência dEle na minha vida como Criador e não como provedor. Porque antes de prover, Deus me criou, então eu tenho que reconhecer a autoridade, a soberania de Deus na criação, na minha existência. Só pelo fato de eu existir, eu já tenho que ser grato a Deus, já tenho que ser uma pessoa que reconheça realmente a soberania do Senhor, porque eu sou uma pessoa que estou vivendo, respirando, e eu não pago um centavo pelo ar que eu respiro. Deus mantém, né, o ar para que eu esteja vivo. Deus ele faz que esse ar se coloque numa condição boa, a qual meu organismo ele consiga nutrir, né, todas as suas necessidades. E o que eu posso fazer para que Deus ele se sinta honrado por tudo isso que Ele me faz? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Eu adorarei ao Senhor diante de toda a congregação, pagarei os meus votos ao Senhor. É isso que diz Davi. Mas eu tenho que lhe dizer algo. Eu não posso de maneira alguma, não posso de modo algum vacilar. Por isso que o diabo ele quer adoração, porque ele quer tirar de nós o desejo de sermos encontrados como adoradores diante do Senhor. O que adianta eu jejuar? O que adianta eu estar em oração se eu não adoro ao meu Deus? Eu não vou fazer nada disso. A minha adoração tem que ser totalmente exclusiva a Deus. Eu não posso substituir, né, a minha adoração, não posso dividir a minha adoração. Eu tenho que ser fiel a Deus, eu tenho que estar realmente ali pronto para servir ao Senhor de toda a minha força, com todo o meu entendimento. Entendeu isso? Olha bem, para finalizar e a gente orar. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha que coisa gloriosa. Quando Jesus ele vence aquela batalha, quando ele vence
aquele momento de confronto, quem já estava vindo com a vitória? Quem já estava vindo com a bênção? Os anjos de Deus. Você reparou que já estava muito próximo? Se Jesus ele erra naquele momento, ele perderia tudo que já estava preparado. Não adianta nada a preparação ser longa demais se a nossa fé não for constante, se nós não estivermos prontos para o desafio. Meu amado, minha querida, aprenda isso. Toda vez que você se coloca a buscar a Deus, toda vez que você se coloca a confiar no Senhor, toda vez que você se coloca a se preparar, o diabo vai esperar a conclusão dessa preparação. Porque toda preparação de Deus retira de nós a força, mina de nós a nossa força. Depois de um jejum, depois de um propósito de oração longo, você fica cansado. Espiritualmente você se cansa. É uma guerra, uma batalha. E é neste momento em que nós nos cansamos que o diabo ele vem com fúria para tentar nos derrubar, nos passar rasteira. Por isso que a palavra de Deus diz assim: aqueles que estão cansados serão renovados. Renovarei as suas forças, né? O Senhor diz que vai nos fazer subir como asas de águia. Nós vamos correr e não vamos nos cansar, vamos caminhar e não vamos nos afadigar. Por quê? Porque o Senhor é conosco. O Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Amém? Você crê nessa palavra? Vamos orar então, Senhor, vamos clamar ao nosso Pai agora. Eu quero que você, neste momento, feche os teus olhos. Quero te convidar a curvar a tua cabeça para que possamos falar com o nosso Deus, falar com o nosso Pai. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, mais uma vez estamos aqui na tua presença, diante de ti, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E mais uma vez Jesus nos ensina na sua palavra o poder da fé, o poder da Escritura, o poder do conhecimento e a grande unção do teu Espírito, que o instruiu, que o revestiu, que trouxe a sabedoria necessária para que ele usasse com a sua força e o seu poder para neutralizar os dardos inflamáveis do inimigo. Ah, Santo Deus, dá sabedoria a este homem, dá sabedoria a esta mulher, dá conhecimento e sabedoria aos teus servos, ó Pai, para que ninguém venha fazer nada contrário àquilo que é a tua vontade, aquilo que é o teu propósito para com as nossas vidas. Queremos hoje viver o surreal do Senhor, o sobrenatural a qual o Senhor tem para cada um de nós, para aqueles que o temem. Então, meu Deus, fala no profundo, fala de uma forma a qual venhamos, meu Pai, experimentar do Senhor o melhor que tens preparado para cada um de nós. Nos livra, meu Pai, de toda cilada, de toda armadilha. Prepara a nossa vida, meu Pai, para que venhamos desfrutar do melhor que o Senhor tem reservado, aquilo que o Senhor tem colocado perante cada um de nós. Nos ensina, nos dá sabedoria também, ó Deus, para que possamos guerrear, confrontando todos os ardis de Satanás, todas as suas palavras persuasivas, todas as suas palavras, meu Pai, de engano, todas as suas palavras que tentam nos envergonhar, meu Pai. Ensina a cada um dos teus filhos, a cada uma das tuas servas, como deve se colocar a lidar com momentos difíceis a qual o inimigo se coloca e se levanta contra nós. Que a sua palavra seja como lâmpada para os nossos pés, para que não venhamos tropeçar em pedras, mas que possamos estar firmados e alicerçados em Ti, ó Pai. Dá sabedoria a esse pai, dá sabedoria a esta mãe, dá sabedoria a esses filhos, para que todos, meu Pai, de uma forma, vamos dizer, gloriosa e unânime, sejam vitoriosos, meu Pai, contra as astúcias ciladas de Satanás e seus demônios. Queremos agradecer ao Senhor por esse domingo extraordinário, maravilhoso, domingo de grandes realizações, de grandes conquistas, de superações, a qual o Senhor nos concedeu. E já lhe apresentamos essa segunda-feira que começa, meu Pai, neste momento, para cada um de nós, com respostas também, com livramentos da Tua parte, com aquilo que anseia e necessita de uma forma poderosa, o nosso espírito, o nosso coração em Ti, ó Deus. Traz resposta para cada pessoa que precisa, cada pessoa que tem buscado, e nos confia, meu Pai, a Tua vitória. Dai-nos a sabedoria que excede todo o entendimento, e
e coloca em nós um coração segundo o teu coração, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e que assim, meu Deus, seja feito. Amém e graças a Deus. Amém, Hermione? A paz, saudade, hein? Deus continue abençoando, que Deus continue protegendo a cada um de nós, Deus continue fazendo coisas extraordinárias em nossas vidas. Eu vou ficando por aqui. Palavras de Paz volta hoje, segunda-feira, às 23h30. Para mim, um imenso prazer recebê-lo, estar com você aqui. Irmã Alete, forte abraço. Pastor Ailton, forte abraço. Evangelista Hilda, Diaconisa Elisângela, irmão Saulo, Diaconisa Vicentina, nosso querido João Carlos, Ju Gomes, Alex, todos vocês que estão conosco, nos acompanhando neste momento. Que Deus esteja abençoando, que Deus esteja fortalecendo. Esteja orando aí, povo de Deus. Hoje é dia de nosso trabalho social, é dia de intercessão aqui na igreja. Mande aí no inbox, mande no telefone da igreja o seu pedido de oração. Qual causa você deseja que estejamos intercedendo em favor da tua vida, em prol da tua família. E se você mora perto, quer participar de um dos nossos trabalhos sociais, hoje, segunda-feira, é dia, às 7h40, 7h50 aproximadamente, estaremos fazendo a nossa obra mais uma vez. E você é o nosso convidado a estar conosco, assim que Deus lhe permitir. Tá bom? Forte abraço e viva o nosso eterno Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, gente? Até logo mais.